Você sabia que Putin garantiu ao mundo que as sanções dos Estados Unidos não afetariam a economia da Rússia? Mas 2 semanas depois, empresas russas estão quebrando e a nação está sangrando dinheiro magnificamente. Esse desastre abalou a Rússia como um terremoto, deixando seu petróleo preso no mar em níveis recordes, piores até que no auge do Covid-19. Agora, imagine os tanques russos flutuando no oceano escuro, ondas batendo contra o casco com um som sinistro de esperança perdida. Cheiro de óleo cru misturando-se ao sal marinho, os motores ligando em vão para portos que se fecharam. Isso porque China, Índia e Turquia, antigos compradores, estão cancelando contratos em pânico total, rasgando o orçamento de Putin como se fossem garras invisíveis. E aqui vem a reviravolta cruel. O Kremlin agora mendiga dinheiro a Pequim, emitindo dívida em yuans chineses só para manter as luzes acesas e frear a inflação galopante. Pense na humilhação, Putin, o rei do petróleo, vendo seu império ruir diante dos olhos. Mas será que ele pode esconder isso para sempre? 12 semanas atrás, exatamente em 22 de outubro, o presidente Trump anunciou as novas sanções. Putin reagiu em modo defesa, convocando uma coletiva improvisada e proclamando que elas nunca machucariam as receitas russas de petróleo. Se toque nesse som rouco da voz dele ecoando, prometendo que só prejudicariam consumidores americanos, com o peso das palavras carregado de desafio arrogante. Então, 2 dias após o anúncio, ele enviou seu braço direito, Dmitry Kozak, aos Estados Unidos, repetindo a mesma mentira por toda parte. Ouça isso, as instituições nacionais da Rússia precisam ser respeitadas. Essas sanções e medidas hostis não afetarão nossa economia. Em vez disso, causarão altos preços nos postos de gasolina nos Estados Unidos, pois o mercado de petróleo já subiu e continuará subindo. Ele humilhou a narrativa de Biden diretamente. Você não consegue ser Biden. Não siga suas abordagens falsas e totalmente erradas. Mas e se essa bravata fosse só fachada? Agora 2 semanas se passaram, e olhe só como as sanções estão se vingando, com uma terrível ironia fazendo Putin se contorcer de raiva. Recentemente China, Índia e Turquia anunciaram que reduzirão compras da Rússia drasticamente, notícia tão explosiva que até a mídia russa reporta isso, apesar do pânico interno. Considere a visão turbulenta das negociações entre o premier Mishustin e chineses, prometendo aumentar comércio bilateral, mas os números mentem. Até dezembro de 2024, o comércio mútuo cresceu apenas 1,9%, chegando a 244,8 bilhões de dólares. Nos primeiros 9 meses deste ano, caiu 9,4% ano a ano, para 163,6 bilhões. A Administração Geral das Alfândegas da China revela, importações russas de petróleo afundaram 21% a 37,55 bilhões. Mas nas últimas semanas pós-sanções e o quadro fica infernal, refinarias chinesas cortando até 400 mil barris por dia, ou 45% do total importado da Rússia. Empresas estatais como Sinopec e PetroChina cancelaram pedidos apressadamente, deixando tanques russos parados. Você acha que Putin imaginou um pesadelo assim? Ou será que ele ainda banca o herói invencível enquanto tudo desaba? Empresas estatais não são as únicas fugindo. Até refinarias privadas chinesas, normalmente mais ousadas periculares, estão evitando o petróleo russo para escapar de sanções secundárias. Lembre-se, no dia 15 de outubro, Reino Unido e União Europeia puniram a Shandong Yulan chinesa por comprar óleo de empresas russas sancionadas, provocando um susto global. Agora, o medo ondula como corrente elétrica, fazendo outras companhias evitarem qualquer ligação para não serem alvejadas, ampliando o impacto bem além da Rússia. Isso não para por aí, refinarias indianas, tanto públicas quanto privadas, também estão cortando compras, e a Turquia, terceira maior compradora, anunciou o mesmo. Mas há um detalhe sinistro na Turquia, eles não refinaram o petróleo russo para uso doméstico como China e Índia, eram apenas intermediários, enviando refinados ou óleo à Europa para lucrar. Com o medo de sanções extras bloqueando exportações continentais, eles largaram o suprimento russo rapidamente, como quem solta algo radioativo. Que virada brutal, não? Putin planejou atacar a Europa, mas agora é ele quem sangra isolado. Você conseguirá acreditar que ele está prestes a lutar contra a quebra de caixa neste inverno congelado? Antes das sanções, óleo russo já navegava a caminho da Ásia e Europa, mas os cancelamentos de último minuto prenderam navios no alto mar, criando um recorde de petróleo flutuante pior que em 2020, quando o lockdown paralisou tudo. Visualize o chuvisco salgado misturando-se a fumaça dos motores, o peso morto das cargas valendo bilhões sem destino.
Putin esperava que preços disparassem para forçar Estados Unidos a recuar, afinal, ninguém gosta de gasolina cara, mas aliados do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, aumentaram produção em mais de 100 mil barris diários para roubar o mercado russo. Resultado? Preço subiu a $62 por barril pós-sanções, mas cai agora a 60. Sem pressão real sobre políticos ocidentais desejar, ele ansiava por 100 para salvar a economia. Enquanto Putin sonhava com 2022, quando preços atingiram 120, sua realidade afunda. Empresas russas vendem ativos apressadamente para sobreviver, mesmo as não sancionadas. Pegue Lukoil, maior petrolífera privada da Rússia, com o império global ruindo de rir. Seus 75% em campo do Iraque paralisaram porque o coproprietário iraquiano desistiu de enviar óleo, temendo sanções. Que ironia sombria! E seus braços em Suíça, onde comerciavam óleo, não conseguem fretar navios. A Putin, e essa sua fachada de força agora parece o quê? Será que ela se quebra de vez com o inverno chegando? Ou haverá mais mentiras para ele contar? No contexto atual, a Rússia alega que suas prioridades nacionais precisam ser respeitadas e que as sanções impostas não afetariam sua economia. Em vez disso, acusam que essas medidas levarão a aumentos de preços nos postos de combustíveis dos Estados Unidos, pois os preços do petróleo já estão subindo. Mas passado um tempo, os fatos começaram a mostrar uma realidade bem diferente. É surpreendente como as promessas de Putin caíram por terra ao longo dessas semanas. Recentemente, China, Índia e até mesmo a Turquia decidiram reduzir suas compras de petróleo da Rússia. Essa mudança foi tão significativa que até os meios de comunicação russos não puderam ignorar. Durante uma visita do primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, as duas nações prometeram desenvolver mais laços comerciais, mas os números falam por si só. O comércio bilateral só cresceu 1,9% até o final de 2024 e já caiu 9,4% em relação ao ano anterior. Durante os primeiros 9 meses deste ano, as importações de petróleo russo por parte da China despencaram em 21%, totalizando 37,55 bilhões de dólares. No entanto, se focarmos nas últimas semanas, quando as sanções começaram a mostrar seus efeitos reais, a situação se agrava. As refinarias chinesas estão planejando cortar até 400 mil barris de petróleo russo por dia, o que representa cerca de 45% de tudo que a China importa desse país. Já vimos empresas estatais como Sinopec e PetroChina cancelando pedidos de forma apressada, causando um verdadeiro caos para os petroleiros russos. À medida que a situação se deteriora, os navios que transportam petróleo russo estão encalhados em alto mar, sem saber para onde ir. É um cenário desolador para a economia russa, que já era frágil antes dessas medidas. A pressão aumenta e perguntas começam a surgir. Como Putin vai lidar com essa crise? Sua promessa de que as sanções não afetariam a economia está se desmoronando diante de seus olhos, e agora a Rússia não só enfrenta a luta contra a Ucrânia, mas também uma severa escassez de recursos financeiros. Conforme analisamos a gravidade dessa situação, fica claro que a Rússia está em uma encruzilhada crítica. Os próprios aliados, como os países do Oriente Médio, também parecem aproveitar a desgraça da Rússia, anunciando aumentos na produção de petróleo. Isso pode transformar um problema em um desastre, fazendo com que a Rússia enfrente uma tempestade financeira sem precedentes. A pergunta agora é: como o Kremlin lidará com uma crise que parece fugir de suas mãos? O que acontecerá com a frágil estrutura econômica russa se os contratos continuarem a ser cancelados? As respostas são incertas, mas uma coisa é certa: a era das aparências acabou, e a realidade dura se impõe. Dois grandes países, China e Índia, estão reduzindo suas compras de petróleo russo, uma situação que levou a uma reavaliação do mercado. Diferente deles, a Turquia se destacou como um intermediário entre a Rússia e a Europa, importando petróleo e revendendo, lucrando nesse caminho. Contudo, a Turquia agora hesita em continuar esse comércio, pois não quer se colocar em risco com sanções secundárias. A realidade é que, enquanto as empresas turcas evitam o petróleo russo, a situação de Vladimir Putin se torna cada vez mais crítica. Antes do anúncio das sanções, um grande volume de petróleo russo já havia sido embarcado, direcionado a países como China, Índia e Turquia. Mas assim que as sanções foram mencionadas, esses países cancelaram suas compras, deixando os petroleiros russos à deriva. Para se ter uma ideia, a quantidade de petróleo russo sem destino agora é maior do que durante o colapso econômico global em 2020, um recorde indesejado para Putin. O líder russo acreditava que as sanções não afetariam a economia nacional e que teria uma onda de preços elevados para o petróleo, suficiente para pressionar os países ocidentais a recuarem. Afinal, quem gosta de preços de combustíveis nas alturas, independentemente do partido no poder?
A esperança de Putin era que as empresas ocidentais capitulassem, mas a realidade é bem diferente. O que ele não previu foi que, aproveitando-se de sua crise, os aliados da Rússia no Oriente Médio, como os países da OPEC, estariam expandindo sua produção de petróleo. Recentemente, a Arábia Saudita anunciou um aumento significativo na produção, visando abocanhar a fatia do mercado que a Rússia perdeu com as sanções. Portanto, enquanto a economia russa está em um panorama sombrio, o petróleo está desvalorizado, e as empresas no país enfrentam um colapso iminente. As medidas de sanção se tornaram mais que um simples obstáculo, são uma tempestade que atinge o coração da economia de Putin. As empresas afligidas estão sendo forçadas a se desfazer de ativos e a realizar cortes drásticos para sobreviver. O que resta de sua imponente indústria petroleira? A realidade bate à porta e a pergunta que fica é: como Putin reagirá a essa crise sem precedentes? A batalha de Vladimir Putin contra as sanções dos Estados Unidos está se mostrando uma verdadeira armadilha. Após 2 semanas desde o anúncio das restrições, a economia russa está enfrentando uma tempestade perfeita de colapsos financeiros e contratos cancelados. A situação ficou tão crítica que as empresas russas começam a fechar as portas, um sinal claro de que a resistência de Putin poderá não ser suficiente para sustentar sua vasta máquina de guerra e seus financiamentos. Recentemente, as grandes potências asiáticas e até mesmo alguns aliados do Oriente Médio estão se afastando do petróleo russo. A Arábia Saudita, parte da OPEC, anunciou um aumento na produção de mais de 100 mil barris por dia. Eles estão prontos para tomar o espaço que antes pertencera à Rússia. Enquanto isso, o preço do petróleo russo se estabiliza em torno de $60 por barril, bem abaixo do que Putin esperava, comparado aos $120 que ocorreram na última rodada de sanções em 2022. O que acontece agora dentro da Rússia é alarmante. As pequenas e grandes empresas estão vendendo seus ativos apenas para se manterem à tona. O que você faria se sua fonte de renda estivesse desaparecendo rapidamente? Um dos casos mais emblemáticos é o da Lukoil, a maior companhia privada de petróleo do país. Ela possui 75% de um campo de petróleo no Iraque, mas a empresa iraquiana que detém os 25% restantes se recusa a enviar petróleo para a Rússia, temendo as sanções secundárias. É o cúmulo da ironia. A Lukoil não consegue acessar seu próprio petróleo. A realidade é brutal. Os negócios estão desmoronando e o povo russo pode ser o mais afetado. Já se faz sentir o impacto em todo o país. Você consegue imaginar a frustração que isso gera? A corda de Putin está prestes a esticar até o limite, e a pergunta que persiste é: até onde ele irá para manter o controle do seu império, enquanto seu povo enfrenta a realidade de um colapso econômico sem precedentes? Os dias sombrios estão apenas começando, e os desdobramentos desta crise serão sentados por muito tempo. Imagine o caos crescente no império de Vladimir Putin. Os navios russos carregados de petróleo flutuam sem rumo nos mares. O orçamento estatal em colapso devido às sanções americanas. Empresas russas vendem ativos para sobreviver, enquanto o governo implora dinheiro de Pequim. O inverno se aproxima não só com guerras na Ucrânia, mas com uma crise financeira devastadora. Mas como Putin reagiu à imposição dessas sanções em outubro? Vamos voltar ao início para entender essa reviravolta dramática. 2 semanas e meia atrás, em 22 de outubro, o presidente Trump anunciou sanções duras contra a Rússia. Putin, determinado a mostrar força, convocou uma coletiva de imprensa de improviso. Ele declarou que essas medidas não afetariam as receitas de petróleo da Rússia. Pelo contrário, elas machucariam apenas os consumidores americanos, elevando os preços do combustível. Para reforçar a mensagem nos Estados Unidos, enviou seu ministro do exterior, Dmitry Lavrov, em uma missão relampejante. Ouçam o que ele ecoou: as sanções não impactarão a economia russa. Em vez disso, causarão aumentos nos postos de gasolina dos Estados Unidos, pois os preços do petróleo já subiram e continuarão subindo. Não se tornem Biden, não sigam abordagens falsas e erradas. Então, onde estamos agora, 2 semanas depois? A realidade brutal: China, Índia e Turquia cancelam contratos de petróleo russo em pânico. Até a mídia russa admite isso. No verão passado, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin visitou a China, prometendo expandir o comércio bilateral. Mas os números caem. O volume de troca em 2024 cresceu apenas 1,9%, alcançando 244,8 bilhões de dólares. Nos primeiros 3 trimestres de 2025, diminuiu 9,4% para 163,6 bilhões.
De acordo com a administração aduaneira da China, em 9 meses, as importações de petróleo russo caíram 21%, para 37,55 bilhões de dólares. Somando nas últimas semanas, a queda é mais acentuada. Refinarias chinesas planejam cortar até 400 mil barris de petróleo russo por dia. Isso representa 45% do óleo importado da Rússia. Empresas estatais como Sinopec e PetroChina cancelam pedidos às pressas. Mesmo refinarias privadas, mais tolerantes a riscos, evitam o petróleo russo para escapar de sanções secundárias. Por quê? Em outubro, Reino Unido e União Europeia sancionaram Shandong Yulin, uma refinaria chinesa que comprava de empresas russas sancionadas. Agora, o medo se espalha. Quem negociar com essas firmas pode sofrer o mesmo golpe. E não para na China. Refinarias indianas, privadas e estatais, reduzem compras. Turquia, terceira maior compradora de petróleo russo, faz o mesmo. Enquanto China e Índia utilizam o óleo para consumo doméstico, Turquia o refinava e revendia para a Europa, lucrando como intermediária. Mas com medo de sanções secundárias que proibiriam vendas europeias, elas abandonam a fonte russa. É uma humilhação para Putin. O petróleo que já navegava para esses países agora fica parado. Os tanques russos flutuam inutilmente, ultrapassando recordes de 2020 durante a parada global da Covid. Você consegue sentir o odor salgado do oceano, o balanço nauseante dos navios vazios? O som dos motores ociosos ecoando no vazio? Putin esperava que os preços do petróleo disparassem, pressionando países ocidentais a ceder. Mas aliados até do Oriente Médio exploram a fraqueza. Países da OPEC, liderados pela Arábia Saudita, aumentam produção em mais de 100 mil barris por dia para roubar a cota russa. Após as sanções, o petróleo subiu para $62 por barril, mas agora cai para 60. Em 2022, chegou a $120. Putin precisava de 100 para salvar a economia. Agora, o império petrolífero rui diante dos olhos dele. Não é só o petróleo parado. Empresas russas sancionadas como Lukoil, a maior privada do país, vendem ativos freneticamente. Elas coproprietam campos no Iraque, 75% para Lukoil, 25% para uma empresa local. Agora a menor parteira bloqueia exportações para a Rússia temendo sanções. Lukoil não consegue acessar seu próprio petróleo. No Reino Unido e Europa, seus braços comerciais não conseguem fretar navios. É o fim de um império global, humilhando o mandatário que proclamou imunidade. Mas a dor vai além das empresas privadas. O governo russo sofre igualmente. Vocês sabem, 78% do orçamento do Kremlin vem de lucros do petróleo. Com sanções mordendo essa receita, o déficit explode. A Rússia planejava 1 trilhão em déficit este ano, mas em 10 meses, saltou para 6 trilhões de rublos, 6 vezes mais. Sanções culpam, preços baixos do petróleo agravam com gastos inflados. Então Putin se vira para Pequim, vende dívidas em yuan chinês para financiar operações e conter inflação. Empresas russas que vendiam à China acumularam pilhas de yuan. O governo os absorve, emendando temporariamente o buraco. Vencedores mostram o dinheiro imprimido causaria caos. Em seu pânico, Putin continua cavando mais fundo, sem parar a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, ataques ucranianos intensificam as sanções próprias, greves de drones. Horas antes desta gravação, um drone paralisou uma refinaria russa. Putin argumenta que foi apenas debris, mas imagens provam o contrário. Chamas altas, o cheiro de óleo queimado pairando no ar, o calor escaldante nas imagens noturnas. Como o inverno gelado se aproxima, com ventos uivando e neve cortante, a Rússia enfrenta não só batalhas externas, mas um colapso interno. Quem imaginaria que um líder tão arrogante seria forçado a mendigar ajuda? Será que essa humilhação global fará Putin recuar, ou ele arrastará seu povo para o abismo? Prepare-se para o que vem a seguir, a reviravolta estará além da imaginação. O tempo das fingições chegou ao fim. Putin queria provar ao mundo que as sanções dos Estados Unidos não o assustavam. Mas apenas 2 semanas depois do anúncio das sanções, empresas russas estão falindo em massa, e a economia russa sangra dinheiro aos borbotões. O choque das sanções foi tão sísmico que o óleo russo parado no mar bateu recordes históricos, superando até os níveis pandêmicos da Covid-19. O motivo é simples. Navios tanque russos não têm para onde ir, pois países que antes compravam óleo, como China, Índia e até Turquia, estão cancelando contratos em pânico. Essa queda repentina dilacera a linha de fundo de Putin. A situação piorou tanto que o Kremlin implora dinheiro a Pequim, emitindo dívidas em yuan chinês só para manter as luzes acesas e frear a inflação. As receitas petrolíferas de Putin financiam 78% do orçamento estatal, e agora seu império do petróleo desmorona diante dos olhos dele.
Neste inverno, a Rússia não lutará apenas contra a Ucrânia, mas contra uma escassez devastadora de dinheiro. Vamos voltar ao começo. Apenas 2 semanas atrás, em 22 de outubro, o presidente Trump anunciou novas sanções. Putin entrou em modo de defesa imediato, convocando uma coletiva de imprensa improvisada para declarar ao mundo que as sanções não afetariam as receitas petrolíferas russas de forma alguma. Na verdade, só prejudicariam consumidores americanos. Ele queria que todos nos Estados Unidos ouvissem aquilo. Por isso, 2 dias depois, enviou seu braço direito, Dmitry Medvedev, aos Estados Unidos, repetindo a mesma mensagem por onde passava. Ouça bem, a posição da Rússia é que seus interesses nacionais devem ser respeitados, e essas sanções e medidas hostis não afetarão a economia russa de jeito nenhum. Em vez disso, levarão a aumentos nos preços nos postos de gasolina dos Estados Unidos, porque os mercados de petróleo já subiram e continuarão subindo. As narrativas falsas de Biden que tentam impor à administração Trump não funcionam, e continuaremos a dizer aos nossos colegas americanos: vocês não podem se tornar Biden, nem seguir as abordagens falsas e completamente erradas dele e sua administração. Bem, passaram-se 2 semanas. Vamos ver como as sanções estão se saindo de fato. Recentemente, China, Índia e até Turquia anunciaram que vão reduzir drasticamente suas compras antigas da Rússia. Isso é notícia tão grande que até veículos russos reportam. Escutem, passando para a China e mais contradições conforme relatórios recentes, o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin visitou e teve negociações. Os 2 lados prometeram continuar impulsionando o comércio bilateral, atraindo investimentos e desenvolvendo corredores de transporte. No entanto, o jornal também destaca que o volume total de comércio mútuo continua diminuindo. Até o fim de 2024, o turnover comercial entre os 2 países aumentou apenas 1,9%, atingindo 244,8 bilhões de dólares. Nos primeiros 3 trimestres deste ano, o indicador diminuiu 9,4% em termos anuais, totalizando 163,6 bilhões de dólares. De acordo com a Administração Geral de Alfândegas da China, nos primeiros 9 meses, as importações de petróleo russo pela China diminuíram 21%, para 37,55 bilhões de dólares. Veículos russos focam em números dos primeiros 9 meses, mas se aproximarmos das últimas semanas, quando as sanções realmente surtiram efeito, os dados são ainda mais drásticos. Refinarias chinesas planejam cortar até 400 mil barris de petróleo russo por dia. Isso é cerca de 45% de todo o óleo que a China importa da Rússia. Já vimos empresas estatais chinesas como Sinopec e PetroChina cancelando pedidos ou partes deles às pressas, criando problemas para navios-tanque russos que abordaremos em breve. Mas não são só as estatais cancelando contratos, até refinarias privadas. Imagine o império colossal de uma das maiores empresas petrolíferas russas desmoronando como um castelo de cartas ao vento árido do deserto. Lukoil, detentora de 75% de um campo petrolífero no Iraque, agora não pode nem tocar no próprio ouro negro que extrai. Isso porque a empresa iraquiana minoritária, com apenas 25%, recusa-se terminantemente a enviar o óleo para a Rússia, tudo por medo das sanções secundárias americanas que pairam como uma ameaça invisível. Como uma piada cruel do destino, o dono da maior fatia fica de mãos vazias, sentindo o cheiro acre de fracasso no ar poeirento. E se eu dissesse que isso é só o começo de um colapso que humilha gigantes? 378 caracteres. Na parte anterior, vimos como a Lukoil enfrenta o ridículo de não acessar seu próprio petróleo no Iraque, graças ao pavor das sanções secundárias que paralisam até parceiros distantes. Esse golpe inicial revela o tremor sísmico das restrições impostas pelos Estados Unidos. Mas espere, os problemas não param por aí. Sinta o peso dessa ironia. A Lukoil, outrora um titã inabalável, agora vê seu braço comercial na Suíça sufocado. Essa divisão, que antes navegava oceanos de negociações comprando e vendendo óleo com a fluidez de um rio caudaloso, hoje não consegue fretar nenhum único navio. As companhias de transporte marítimo, elas se recusam a lidar com qualquer entidade ligada à Lukoil. É como se portas de aço se fechassem com um clangor metálico gelado, deixando o óleo encalhado, podre e inútil. Como isso pode acontecer com uma potência global? O ar na sala de reuniões deve cheirar a pânico, com papéis voando em desespero. E o caos se espalha como uma mancha de óleo negra. Na Finlândia, a rede extensa de postos de gasolina da Lukoil, aqueles faróis luminosos ao longo de estradas geladas, cheirando a combustível fresco e esperança de viagens, agora agoniza. Bancos locais com o coração acelerado pelo medo, negam serviços bancários a esses postos. Resultado?
Os tanques cheios de gasolina permanecem intocados, o vapor frio subindo inutilmente, enquanto clientes potenciais viram as costas, murmurando sobre a instabilidade. Toque o metal frio das bombas. Elas estão paradas, humilhadas. Tudo isso significa que o vasto império da Lukoil, estendendo-se da Europa nevada à Ásia fervente e ao Oriente Médio arenoso, está ruindo como um iceberg derretendo sob o sol impiedoso. Eles precisam vender tudo, urgentemente. Pelas regras das sanções, há apenas um mês para liquidar ativos e se desvincular. Mas o valor despenca a cada amanhecer, como ações em uma bolsa em colapso, o som de teclados frenéticos ecoando em salas escuras. Quem compraria agora, sabendo do risco que queima como fogo? No entanto, o vendaval das sanções não poupa só as empresas visadas. A economia russa inteira sangra, como uma ferida aberta latejando sob a pele. Varejistas russos, acostumados a fluxos caudalosos de receita, o tilintar de caixas registradoras, o cheiro de mercadorias novas, agora enfrentam secas devastadoras. Eles vendem estoques aos montes, apenas para saldar dívidas que se acumulam como neve pesada. É um vórtice descendente, impiedoso. Conforme a economia desacelera, com ruas mais vazias e lojas silenciosas demais, as receitas evaporam. Vender para sobreviver? Isso é o lamento de um gigante cambaleante. E se o próximo a cair for o Kremlin? Por sorte para o mundo, mas tragédia para Moscou, até o governo russo treme. Como todos sabem, 78% do orçamento do Kremlin vem dos lucros do petróleo, esse elixir vital que financia sonhos imperiais. Agora, com as sanções mordendo como presas afiadas, a receita de óleo encolhe, deixando buracos negros no tesouro. O orçamento enfrenta tormentas furiosas. Problemas graves com números vermelhos piscando como alertas em uma tela escura. Sinta o suor frio nos salões de poder. Sem esse fluxo, o que resta para sustentar a nação? Uma reviravolta que Putin jamais previu. As refinarias chinesas estatais como Sinopec e PetroChina cancelaram pedidos às pressas, cortando até 400 mil barris diários de petróleo russo. Isso representa cerca de 45% de tudo que a China importa da Rússia. Esse pânico imediato está deixando os petroleiros russos à deriva, sem destino, e isso é só o começo do caos que vamos explorar agora. Não são apenas as gigantes estatais que estão fugindo como ratos de um navio afundando. Até as refinarias privadas chinesas, aquelas que sempre arriscaram mais, agora evitam o petróleo bruto russo como se fosse uma praga. Por quê? Medo puro de sanções secundárias que podem atingir como um raio invisível. Imagine o cheiro acre de óleo estagnado nos tanques, o render metálico das ondas batendo nos cascos vazios. Elas se protegem, cortando laços para não queimar as mãos no fogo de Putin. E o motivo dessa paranoia? Bem, no dia 15 de outubro, Reino Unido e União Europeia desferiram um golpe certeiro. Sanções secundárias contra a refinaria chinesa Shandong Yulan. Sim, esse é o nome real, sem erros de pronúncia dessa vez. Por quê? Simples e brutal. Essa empresa comprava óleo de companhias russas já punidas. Foi atingida em cheio, como um soco no estômago que deixa sem ar. Agora, o mundo treme. Empresas em todos os cantos do globo suam frio, temendo o mesmo destino se forem pegas lidando com as firmas sancionadas por Trump. Isso é o coração pulsante do impacto real, um efeito dominó, espalhando pavor como fumaça tóxica. Não é só na China que as sirenes de alarme soam. Refinarias indianas públicas e privadas já reduziram compras. E agora a Turquia entra na dança mortal. Muitos ignoram isso, mas após China e Índia, a Turquia é o terceiro maior comprador de petróleo e derivados russos. O ar carregado de tensão em Ankara deve cheirar a diesel queimado e decisões desesperadas. Ela quer sair dessa lista agora? Absolutamente. Refinarias turcas anunciaram. Vão seguir o exemplo, cortando laços como quem abandona um aliado em chamas. Mas espere, há uma reviravolta suculenta aqui, que vai fazer Putin ranger os dentes de raiva. Você acha que a Turquia estava apenas bebendo esse óleo? Não. Ela era o lobo disfarçado de cordeiro, engolindo o petróleo russo e cuspindo para a Europa, lucrando no meio como um mercador astuto. Produtos refinados saíam dos portos turcos, rumando para o velho continente, enchendo bolsos com margens gordas. O som das turbinas ronronando, o brilho oleoso sob o sol mediterrâneo. Mas essas mesmas empresas turcas importavam do Oriente Médio, refinavam e vendiam para a Europa também. Por que arriscar tudo agora? O mercado europeu é o prêmio gordo. Perder isso seria como cortar as próprias veias. Então, elas pulam fora do suprimento russo, fugindo de sanções secundárias que poderiam selar sua ruína. Putin, o czar implacável, vê seu império de óleo desmoronar. Será que isso é o golpe final que o fará implorar por misericórdia? O que vem a seguir vai deixar você de queixo caído.